Ezequiel, o profeta. Ezequiel, o capítulo 33. Não é fácil ser profeta, mas sem profecia, diz a Bíblia, o povo se corrompe. É necessário que haja profeta nesta geração. E na geração de Ezequiel não foi diferente, porque Ezequiel estava sendo preparado para ser sacerdote, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. E no costume dos hebreus, aquele que era da tribo de Levi deveria ser preparado desde muito pequeno para os ofícios no templo. Acontece que ele não imaginava o que estava por acontecer, uma catástrofe, por causa do pecado do povo. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, e Ezequiel é levado cativo para a Babilônia. E ali, talvez ele pensou: fui preparado para ser sacerdote, e do que me adiantou? O que estou fazendo aqui? E Deus muda o chamado e o destino do profeta, e diz para ele que ele não seria mais sacerdote, mas que ele seria um atalaia. Vamos ler a palavra? O ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu o quê? Atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocará trombeta, e avisar o povo. E se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o tomar, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, dize à casa de Israel: assim falai vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, aleluia, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho, e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, preste bem atenção, o justo, confiando na sua justiça, praticar o quê? Iniquidade. Não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá.
Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos de teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua iniquidade, fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Senhor, nós oramos no teu nome santo. E nós te pedimos encarecidamente, Deus, que esta palavra de advertência nos sirva, Senhor, como alerta para o fim dos tempos. Eu quero rogar, ó Deus, encarecidamente, mais uma vez eu te peço, me ajuda, ó Deus, na minha fraqueza, ser comigo, meu Deus, para pregar ao teu povo. Eu rogo a tua bênção sobre a tua casa, Senhor, que não é a casa de Israel, mas é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Senhor, eu quero rogar, nos abençoe e nos dirige nesta pregação. Eu suplico, meu Pai, a tua bênção sobre esta amada igreja, sobre esta parte, este quinhão da tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, assente-se louvando ao Senhor. Cada profeta tem uma característica no seu chamado. Ezequiel, Deus lhe muda o ofício de sacerdote para profeta. Isaías, quando é chamado, ele tem um impacto da visão do trono de Deus assentado na sua santidade. Ele disse, vou perecer, porque eu sou homem impuro, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconhece que ele pecava diariamente com os lábios, e que ele precisava de conserto, e Deus o chama para ser profeta, mas antes Deus lhe purifica os lábios, para que ele possa ter o ofício de alguém que prega a verdade. Jeremias se sente insuficiente, incapaz. Ele diz para Deus, Deus, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Não digas que tu és uma criança, porque o que eu te mandar falar, isso tu falarás. Para cada profeta, Deus vai tratar de uma forma diferente. E com Ezequiel em particular, ali na região do rio Quebar, junto à Babilônia, Deus o chama e ele faz recordar, talvez até, a tomada de Jerusalém. Ele sabe que o sentinela, que é o atalaia é a palavra para o guarda, o vigia, a sentinela, aquela pessoa que ficava sobre o muro, geralmente um guarda, que ficava em vigília noturna e diurna, tomando conta daqueles que estavam dentro dos muros da cidade para protegê-la. Ele diz, olha, você conhece Ezequiel, filho do homem, o que é um atalaia? O atalaia tem a responsabilidade de guardar vidas. Ele é como aquele homem que, como salva-vidas, fica do alto observando se não tem alguém em perigo para que possa salvar. Agora, se este atalaia, se este vigia, se descuidar e não tocar a trombeta, não fizer soar o alarme, e aquela vida morrer por culpa do atalaia, o sangue eu vou demandar da mão do atalaia. O sangue cairá sobre a sua cabeça. Mas se aquela pessoa se der por avisada e ouvir, não fizer caso, for desavisado, e ele não prestar atenção, e o atalaia tocar a trombeta, então o atalaia não tem culpa. A pessoa foi avisada, o seu sangue foi derramado por sua própria culpa. Não demandarei do atalaia. Ele disse para o profeta, então presta atenção, Ezequiel, porque tu és
Esse é Atalaia. Tu és aquele que vais advertir o meu povo, que vai alertar o meu povo do perigo iminente. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, meu povo foi colocado no cativeiro porque se esqueceram das minhas advertências, dos meus avisos. Irmão, cada vez que você vai a algum lugar, eu sei que é complicado para a gente, porque a maioria de nós não consegue ler os caracteres japoneses, mas em todo lugar existem placas de advertência. E aqui, especificamente em Toyota, a placa, ela tem tradução. Ela tem um aviso em japonês e tem um aviso geralmente em português. Não estacione, não pare, ou tome cuidado, preste atenção. São advertências que aquele que sabe que tem que obedecer, deve obedecer. Agora imagine alguém, o pastor Cid, dirigindo o seu carro, e toda a minha vida eu me preocupo em obedecer o sinal vermelho. E geralmente, no amarelo já vou parando. Eu não sou assim não, viu? Mas suponhamos. E de repente, um certo dia, eu ignoro o semáforo e eu cruzo. A polícia soa o alarme, soa a sirene e diz para mim: o senhor ultrapassou o semáforo vermelho e o senhor vai ganhar uma multa. Eu vou dizer para ele: mas seu guarda, desde que eu estou no Japão há mais de 20 anos, eu nunca furei um semáforo, esse é o primeiro. Quebra o meu galho aí. Ele vai dizer: você não está sendo multado pelos semáforos que você obedeceu, mas por aquele que você não obedeceu. É assim a justiça do justo. Não é pela quantidade de vezes que você acerta, não importa quantas vezes você acertou, mas se você errar, você vai ser punido por aquilo que você errou. É a lei de Deus, chamada lei da semeadura, porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. É uma lei da colheita. Quando Deus chama o profeta por Atalaia, quando Ele chama o crente, Ele nos chamou a você e a mim também como sentinelas, como preservadores da vida, como gente que está aí para advertir primeiro a mim mesmo, a minha própria pessoa, que eu tenho que tomar cuidado, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É importante que aquele que é Atalaia saiba que ele tem a preocupação primeiro consigo mesmo, mas ele tem outras preocupações. Nós temos preocupações com aqueles que estão do outro lado do muro, que estão fora da cidade, desprotegidos. Nós precisamos abrir a porta da cidade para aqueles que estão do outro lado, à mercê do inimigo. E temos que soar o alarme, abrir o portão, deixar que entrem, que passem aqueles que querem ser salvos, que querem ficar protegidos. A nossa missão como igreja permanece a mesma: vigiai, porque a hora em que o Filho do Homem virá, não sabeis. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A posição do Atalaia é a posição de alguém vigilante, alguém que está prestando atenção. Deixa eu contar uma pequena história que eu contei à tarde para os irmãos, porque eu fui policial, e como policial, às vezes eu tinha que tirar guarda, tinha que ser sentinela. Eu me lembro que uma certa vez me deram um local para guardar, e disseram: olha, você é o único policial aqui para tomar conta desse local. Você tem essa sala, você pode ficar nela, tem uma televisão, tem um local tranquilo, você pode ficar sentado no sofá, não se preocupa, só não pode dormir. E eu passei a noite inteira ali, andando para lá e para cá. Aí eu liguei a televisão: vou assistir só um pouquinho. Eu sentei, irmãos, e apaguei. Para mim foram alguns segundos, mas quando eu fui abrir os olhos, eu percebi uma sombra negra na minha frente, e era a ronda, era o sargento. Soldado PM, está apresentando a vossa senhoria. Estava dormindo, né, babaca? Você não sabe que você podia ser preso?
dormir no posto é crime. Eu suava, pronto, já vai embora a minha carreira logo cedo. Ele me perdoou. E eu fiquei aliviado, porque ele me perdoou aquela vez que eu adormeci. Se eu fosse o sargento, talvez eu também tivesse perdoado o recruta. Mas aquela falta deveria ter sido melhor corrigida. Porque mais tarde, bem mais tarde, já era policial veterano, estava fazendo bico de segurança, e eu fui fazendo bico numa construtora, eu estava guardando o local, eu peguei a minha arma, e coloquei debaixo do travesseiro, e fui tirar uma soneca, e dormi ali, não era posto, era um bico de segurança apenas, coloquei a arma debaixo do travesseiro e dormi. E quando eu acordei, eu procurei a arma, até hoje eu não sei onde foi parar a arma. Algum bandido levou a minha arma, e eu nem fiquei sabendo quem foi. Podia levar a minha vida, e eu não saberia porque eu cheguei no céu mais cedo. Irmãos, quando a Bíblia fala que nós somos sentinela, nós não podemos dormir no posto. Não durma no seu posto, você está entendendo? Não adormeça quando você está numa posição de vigilância. É necessário que você atente. Então vamos lá, vamos para algumas partes que você, como crente, tem que entender, que você tem que vigiar em todo o tempo. Para você que tem família, quantos tem família aqui? Quantos são família aqui? Deixa eu ver quantos tem família. Quantos aqui são pai, mãe, filhos? Todo mundo, não é verdade? Todo mundo aqui, de uma certa forma, faz parte de alguma família. Nós, como crentes, temos que entender que o Salmo 127 fala que se o Senhor não guardar a cidade, o quê? Em vão vigia a sentinela. Então, nós temos que entender que a nossa casa é um lugar guardado por Deus, amém? A casa do crente é um lugar que Deus visita, que Deus habita, que Deus mora. Agora, a nossa casa, ela tem que permanecer um lar cristão, um lar onde Deus é respeitado. Ainda hoje eu ouvi de um irmão, pastor, eu estou me esforçando, pastor, a minha esposa, ela não entende. Eu tenho sentado com a minha filha, tenho procurado trazê-la de volta para os caminhos do Senhor, tenho visto os 10 mandamentos com ela, tenho visto filmes evangélicos, mas a minha esposa não, ela quer assistir Netflix, Lucifer. E ela é crente. Eu puxo para um lado, ela puxa para o outro. De que forma que essa casa vai ser abençoada? De que forma andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É importante, como família, nós protejamos o nosso lar com oração, com devoção, mas sobretudo com bom testemunho. É necessário que os pais alertem os filhos abençoem a sua casa obedecendo aos seus pais, porque isso é bom e agradável aos olhos do Senhor. Nós temos que ser bons sentinelas, guardando a nossa casa, amém? Então entenda que como sentinela, como atalaia, a sua responsabilidade é guardar. Então esse negócio, por exemplo, de que, não, no meu celular ninguém mexe. Não, você é filho, eu quero saber o que está aí dentro do seu celular. Esse negócio de que esposo coloca a senha no celular, a esposa não pode ver, o que é isso? Os dois não são uma só carne? Ah, ela tem que confiar em mim. Então deixa ela olhar o que está aí. Para ela poder confiar de verdade. Ah, esse amigo desse. A verdade é quem tem que vigiar. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque o atalaia tinha a preocupação principal, não com os de fora, não que estavam fora do muro apenas. Tinha vezes que alguém estava na cega, estava lá limpando o terreno, plantando, ele via, tocava a trombeta, abria a porta, entravam correndo e fechava. Mas a preocupação principal é com quem estava dentro da cidade.
Minha preocupação como pastor, como sentinela, como profeta desta casa, é com você que está aqui dentro. Porque você já saiu fora do mundo, você está protegido da casa do Senhor, mas você tem que ouvir o alerta de Deus para a sua vida. Você tem que entender que se você morrer no seu pecado, porque você não quis dar por avisado, o problema é seu. Eu fico maravilhado, irmão, quando o crente é pego de surpresa no pecado, mas ele chega assim: pastor, preciso falar com o pastor. Estou incomodado com o que está acontecendo, tenho vergonha, estou incomodado. O pastor vai ter prazer em te ajudar. Por quê? Porque você veio pedir ajuda. Quando você veio pedir ajuda, a trombeta no teu coração tocou, soou bem forte, você percebeu: não, está mal o que eu estou fazendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Você vai ter no seu pastor, no sentinela, um amigo, um companheiro, alguém que vai te ajudar. Eu nunca vou te acusar, eu vou te ajudar. Mas o triste é quando o pastor, como aconteceu nessa semana, é convidado por alguém que não é crente, diz: pastor, quero tomar um café com o pastor. E eu vou tomar o café com a pessoa, e a pessoa vem: pastor, está certo isso não, pastor? É crente da sua igreja, pastor. E você fica horrorizado com algumas situações que não dá nem para conferir, nem para declarar aqui, porque esse culto está online. De tão feio que é. Aí você para pensar que lá fora o ímpio não faz coisas que alguns crentes... Aí eu tenho que corrigir uma coisa, porque na minha época de jovem crente, a gente dizia o ímpio para se referir ao pecador lá fora. Só que tem muito ímpio, entre aspas, mais justo do que muito crente. Se você aceitou vestir a farda do Evangelho de Jesus, se você decidiu servir ao Senhor, então converta-se do seu mau caminho, converta-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Eu fico alegre, por um lado, por ver que é uma grande leva de gente boa chegando aí. Eu fico feliz por ver que tem muita gente passando pelo encontro com Deus, mudando de vida, sendo transformado, querendo servir a Deus com alegria, com sinceridade. Mas me causa tristeza ver uma parcela de gente antiga que não está correspondendo ao Evangelho de Jesus, que não quer servir a Deus. Se você quer servir ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria. Se você quer servir ao Senhor, entenda uma coisa: há um anjo de Deus que vai tocar a trombeta, e a sentinela vai tocar a trombeta, e quando ele tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Mas é preciso ter ouvidos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos que estar alerta, porque não dá, irmãos, não dá, é inaceitável que o justo pratique a iniquidade. Se o justo na sua injustiça morrer nela, está claro no texto, nós não podemos nos enganar. Então, irmãos, vamos dar bom exemplo, amém? Vamos ser fiéis ao Senhor, vamos servir ao Senhor com alegria. Não cansem ao pastor com tanta mazela, com tanta coisa que causa tristeza ao coração de Deus. Se você quer ajuda, de bom grado, eu estou disposto a ajudar, mas é necessário que você se dê por avisado. O texto nos fala assim, olha só o que diz: se eu disser, versículo 8, se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente tu morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei do quê? Da tua mão. Então a responsabilidade do atalaia é avisar. Lá em Isaías capítulo 21, versículo 5, nós temos aqui alguns atalaias desapercebidos. Isaías 21, 5 nos fala que eles põem a mesa, estão de atalaia, comem e bebem,
Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Aqui nós encontramos atalaias desapercebidos, estão comendo e bebendo, estão sentados à mesa, estão despreocupados, estão no banquete, mas Deus diz aos seus príncipes que é hora de lutar, é hora de ungir, de untar o escudo da fé e lutar pelo povo. Tem príncipe aqui? Tem gente que quer lutar pelo evangelho de Jesus, quer viver a verdade, andar na verdade, viver a verdade. Tem gente assim aqui? Amém. Então entenda uma coisa, quando você vê o seu irmão no erro, não hesite em confrontar o seu irmão. Não hesite em ir até o seu irmão, o que está fazendo está errado. Ou você vai falar com o pastor, ou eu mesmo vou falar no seu nome. Mas você tem que corrigir isso, está errado. Vamos lá, eu vou com você, vamos conversar. Quero te ajudar. Porque, irmão, diz a Bíblia que aquele que ajuda o seu irmão a desviar-se da impiedade, do pecado, cobrirá a multidão de pecados. Você está abençoando o seu irmão, não é fofoca. Onde você vê que alguém está para morrer e você não diz nada? Então, em nome de Jesus, irmãos, eu quero ouvir falar que você anda na verdade e que, melhor do que isso, você não é apenas avisado, você entendeu o seu papel de profeta para essa geração. Você é profeta. Lá no capítulo 33 de Ezequiel, onde nós temos lido, ele fala para nós assim, versículo 11, olha o que Deus diz para você e para mim. Versículo 11, 33, 11 de Ezequiel, diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. E Deus fala várias vezes: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O que Deus pede de nós é conversão. O que é conversão, pastor? Conversão não é mudança de religião. Conversão é mudança de entendimento, de mente, mentalidade. Está embutido aí arrependimento. Está compreendido que você sozinho não pode salvar-se a si mesmo, que você precisa de Jesus na sua vida. Se você está cansado do mundo, você veio para o lugar certo. Agora, arrependa-se do seu mau caminho, sirva a Jesus com alegria, porque tem um mundo inteiro olhando para você. É curioso, quando você não servia a Jesus, quando você errava, ninguém falava nada, riam junto com você. Agora, quando você se converte, a pessoa fala assim para você: e crente pode fazer isso? É ou não é? Que bom que nós temos gente assim, que olha para nós e sabe aquilo, até o ímpio sabe aquilo que o crente não pode fazer. Então está na hora de nós sermos atalaia em casa, ser atalaia no nosso trabalho. Irmão, se você é crente, você entende, não tem mais como fingir doença. Você está bem para não ir trabalhar. Se você é crente, você não pode ficar mais mentindo. Você vai pedir graça para Deus, vai pedir força para Deus, vai encher a banheira de Dorflex e vai servir ao Senhor no teu trabalho, ganhando o teu pão de cada dia honestamente. E Deus vai te abençoar. Acabou esse negócio de fingir doença, acabou esse negócio de ficar enrolando a hora. Não, você vai trabalhar, não é para o teu patrão, você está trabalhando para Jesus. Você vai fazer o melhor para Jesus, porque estamos fazendo para o Senhor. Ah, pastor, Deus me abençoou, eu agora sou empresário. Ah, você é empresário, amém. Então saiba que o empresário tem que ser honesto. Você não vai ser um empresário desonesto, que engana os outros. Por quê? Você leva o nome de Cristo. E em tudo aquilo que você fizer, palavra por ação, fazei tudo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. É o que Deus espera de você, é o que Deus espera de mim. Quando Deus disser para nós: convertei-vos, Ele quer dizer exatamente isso, uma mudança de atitude, se voltar para Ele, que é rico em perdoar. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta e viva para Ele. Amém? Vamos ficar em pé.
Eu queria que você não me interpretasse mal. Você, principalmente, que está aqui pela primeira vez, eu não estou pregando que você tem que ser uma pessoa correta. Eu estou pregando que se nós não nos convertermos, correto ou incorreto, pereceremos em nossos pecados. Porque ninguém é salvo por ser uma pessoa boa ou justa. Somos salvos por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por mim porque eu era uma pessoa boa. Ele morreu por mim porque Ele sabia que eu era pecador. Ele sabia que eu não prestava. Igualzinho você, que se eu estiver aqui e quiser entregar a sua vida a Jesus, Ele está disposto a perdoar os teus pecados, está disposto a trabalhar na sua vida e te dar um novo significado. Ele quer salvar a tua alma. Feche teus olhos agora um instantinho, vamos orar ao Senhor. Se faz sentido para você que você carece de um Salvador, se você está buscando paz e não encontra, está fora dos muros da cidade, hoje o Atalaia te diz: converta-te ao Senhor, que é rico em perdoar. Convertei-vos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer 2 rápidas orações nestes próximos 5 minutos. Eu quero orar, meu Deus, primeiro, meu Pai, por aquele que não te conhece ainda, que entra por esta porta pela primeira vez e que veio para ter um encontro com Deus. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor perdoe os seus pecados, entre nesta vida, que o Senhor, meu Deus, cuja misericórdia é para sempre, entre neste coração e transforme. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo, meu Deus, recebe esta pessoa em teu reino, recebe-a na tua presença, Senhor, perdoa os seus pecados, escreve este nome no teu livro da vida. Eu rogo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se alguém aqui nesta noite que esta oração faz sentido, você pode aí onde você está erguer a sua mão para o Senhor, dizendo na sua alma, no seu coração: eu aceito Jesus na minha vida, entra no meu coração, transforma o meu viver, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, nesta hora eu quero clamar também pela igreja. Eu quero clamar, Senhor, por aquele que está no caminho errado, que sabendo, Senhor, que tem a ajuda do Espírito Santo, aleluia, ainda assim tem negligenciado a salvação. Pai, eu rogo em nome de Jesus, Pai, eu rogo que a Tua graça guarde este coração e esta vida. Meu Deus, que o Senhor toque a trombeta neste coração e alerte, meu Deus, que os dias são maus e que Jesus está voltando. Nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abre os nossos ouvidos para ouvir a trombeta soar. Ó Deus, eu rogo em nome do Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Eu rogo a Tua bênção, Pai, encarecidamente, no nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quantos são atalaias aqui? Amém. Pode se assentar.